Vamos brincar agora, chegamos à segunda parte aí da nossa aula. A primeira foi muito teórica, então agora é uma parte totalmente prática. Nós vamos resolver vários exercícios de crase, tá? Da Sesgran-Rio, que é a banca que vai fazer o concurso aí da Caixa Econômica Federal. Então mudamos um pouquinho a nossa estratégia aí de estudo. E também mudamos a bebida, porque agora é café, chega de energético. Bora brincar? Então olha só. Nós vamos resolver algumas questões de crase e aí eu vou responder a todas com vocês e fazendo sempre referência a tudo aquilo que a gente já estudou, tá? Tudo que a gente já estudou. É aqui a principal parte assim da aula, é aqui que de fato você vai aprender, é aqui que você vai aplicar todo aquele conhecimento que nós vimos agora há pouco. Então não se preocupe com o erro, lembre-se sempre de que o erro é um recurso didático e quanto mais você errar, mais você vai aprender. E o ideal é que você erre antes da prova, né? Mas para errar antes da prova você precisa praticar, fazer muitas questões e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos brincar então? Olha lá. Questão número 1. Questão de número 1. Em conformidade com o que prevê a norma padrão da língua portuguesa, é obrigatório o uso do acento grave indicativo de crase na palavra destacada em. Presta atenção. O desapontamento misturado à tristeza. Opa, se algo é misturado a alguma coisa. Sai a preposição. Se sai a preposição, nós temos aqui o artigo em a tristeza, logo existe a crase nesse contexto, tá? O desapontamento misturado à tristeza com crase. De fora de casa, os homens observam a ação das mulheres. Quem observa, observa alguma coisa, é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, não vai ter crase nunca nesse caso, né? Quem observa, observa algo, sem crase. Graças ao morto, o povoado voltou a viver verdadeiramente. Viver é verbo, então você já sabe que não tem crase nesse caso. A sensação nova, a qual vivenciaram, era indescritível. Opa, quem vivencia, vivencia algo. É um verbo transitivo direto, sem crase. Chegaram a praias. Quem chega, chega a algum lugar. Mas olha só, lembra-se que eu falei da palavra no plural? Praias aqui está no plural, mas não está com o artigo. Então chegaram a praias sem crase. Agora, se fosse chegaram às praias, aí sim teria crase. Então, gente, em todas as alternativas aqui, só haverá crase onde? Na letra A. Letra A é o nosso gabarito, tá? Misturaram a tristeza. Então aqui sem, aqui sem, aqui sem e aqui sem. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2, tá? Tirei aqui, mas vou voltar. Questão 2. O sinal grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Ó, vai chegar um momento em que você vai ficar tão assim mais treinado que você vai bater o olho ali e vai ver que não tem crase. Quer ver? Olha na letra A. Favoráveis a projetos. Você pensa, opa, projetos é uma palavra masculina. E além disso está no plural, então não tem como ter essa crase aqui, né? Ele quer aquela em que está empregada de acordo com a norma padrão. Aí depois vem, destinados a preservar. Opa, preservar é verbo, não pode essa crase aqui também. Os detritos que resistem... Agora, se algo resiste, resiste a alguma coisa. Resiste a quê? A decomposição nas águas, ó. Se algo resiste, resiste a alguma coisa. Resiste à decomposição. Já é esse aqui o nosso gabarito, tá? Já é a letra C. Vamos ver as outras? Vamos lá? Ó. Então, letra C é o gabarito. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Os especialistas estão dedicados a realizar, ó, é verbo, não tem. Obstáculos a serem, ó, é verbo, não tem. Então, gabarito, letra C. Questão 3, Transpetro 2023, também da Sesgran-Rio.
O acento grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na palavra destacada em. Olha só, letra A. Você bateu o olho que a ingerem. Opa, ingerir é verbo, então não tem essa crase aqui, não pode. Já está errada a letra A. Olha a letra B. Pois beneficia a agricultura. Opa, quem beneficia algo. Quem beneficia algo ou beneficia alguém. É um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, não tem a preposição, logo não tem a crase naquele caso. Letra C. Os especialistas chegaram à conclusão. Aí sim. Quem chega a alguma coisa. Conclusão é uma palavra que admite o artigo. Então, chegaram à conclusão com crase. Letra D. E se aplica a diversas situações. Não pode ter essa crase aqui. Por que não? Porque a palavra está no plural. Então, se o artigo não está aí também no plural, não pode ter crase nesse caso. E na letra E, forçados a adotar. Adotar é verbo, também não pode ter crase. Por isso, gabarito, letra C. Tá vendo? Não é tão difícil assim. Basicamente, é um resumo do que a gente viu agora há pouco na aula. Questão 4. O uso do acento grave indicativo de crase atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Vamos lá. Letra A. O acesso a diversas. Tá no plural. E o artigo não está no plural, então não tem crase. Aí vem. A implantação de uma nova modalidade de transferência bancária está relacionada à dupla preocupação. Aqui tem. Porque se está relacionada a alguma coisa. Dupla preocupação, eu tenho a dupla preocupação. Gabarito, letra B. Vamos ver as outras. Começaram a valorizar. É verbo. Não tem. Correspondem a uma categoria. Opa, correspondem a uma categoria. Já tem o artigo indefinido aqui, né? Como se fosse um pronome indefinido lá. Se já tem o artigo indefinido, não pode ter o artigo definido. Então, correspondem a uma categoria sem crase, porque tem um artigo indefinido. E aqui, estabelecidos para a abertura. Já tem uma preposição que é o para. Se tem uma preposição que é o para, não vai ter a preposição a. Então, também está errado, tá? Também está errado. Logo, a única alternativa aqui que atende às exigências da crase é a letra B da questão 4. Vamos lá. Questão 5. Próximo bloco, questão 5. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório na palavra destacada em. Vamos lá. Letra A. Favoráveis a empresas. Está no plural. Se está no plural, não tem a crase, porque o artigo não está no plural. Letra B. Obstáculos a serem superados. É verbo. Se tem verbo, não tem crase. Está errado. Letra C. Relação a outros países. Palavra masculina. Além disso, tem pronome indefinido, então não tem crase. Ajudá-los a cuidarem é verbo, não tem. Agora, dar mais atenção à função. Quem dá algo a alguém, então dá mais atenção a alguma coisa. Função admite o artigo. Logo, gabarito, letra E. Tá bom? Gabarito, letra E. Questão 6. A crase é o fenômeno da contração de duas vogais iguais. E essa contração é marcada pelo acento grave. O acento grave indicativo de crase está corretamente empregado em. É preciso estar atento às coisas boas da vida. Ixi, eu já acho que é essa aí.
Quem está atento a alguém ou a alguma coisa. As coisas boas, ó, as coisas boas da vida são importantes. Então, gabarito já é letra A. Meu dia a dia, palavra repetida, não pode ter crase. As decisões às quais citei, ó, quem cita, cita algo. Quem cita, cita algo. Verbo transitivo direto. Então, não tem essa preposição. Logo, não tem esse acento aqui. As decisões às quais citei. Agora, se fosse as decisões às quais me referi, aí teria, porque referir pede a preposição. O Parque Ecológico localiza-se a 3 quilômetros. Numeral. Não tem crase. A partir de hoje, ó, locução prepositiva, mas não é feminina. Então, não tem crase em nenhuma dessas alternativas, com exceção da letra A. Vamos lá. Questão 7. O emprego do sinal indicativo de crase na palavra destacada é obrigatório de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Vamos ver. A modificação ambiental sem limites levou à formação. Aqui tem que ter. Se levou, levou a alguma coisa, ou a algum lugar. Levou a quê? A formação. Formação, ó, a formação. Formação é a palavra feminina que admite o artigo. Tem que ter essa crase aqui. Gabarito já é a letra A. Letra B. A principal consequência apontada pelos estudiosos a favor, ó, favor, é o favor, locução prepositiva masculina. Não pode ter. Letra C. O direito ao meio ambiente é coletivo e deve ser garantido a todos. Opa, todos é pronome indefinido. Não pode ter. Se é garantido a. Todos não admite o artigo. Letra D. A começar por pesquisas. Começar é verbo, então já está errado, porque não pode ter crase antes de verbo. Assim como na letra E. Olha aqui, ó. Passaram a ter conservação. Antes de verbo, não tem crase. Por que não? Porque não cabe o artigo. Questão 8. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em... Braille foi forçado a superar. Está errado, porque aqui tem verbo, então não pode ter crase. Letra B. O professor referiu-se a um aluno. Está errado, porque aqui nós temos, além de um artigo indefinido, temos palavra masculina, então não tem essa crase. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização. Gente, se consolida, consolida algo. Se consolida, consolida algo. É um verbo transitivo direto, não tem essa preposição. Se não tem essa preposição, não tem essa crase. Letra D. Ele queria ensinar a todos. Todos é um pronome indefinido, logo sem crase. Quem ensina a alguém, né? Algo a alguém, só que todos é um pronome indefinido. E todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido. À espera de... tem crase. Por que, Ricardo? Porque é uma locução prepositiva feminina, daqueles casos específicos que a gente estudou. Lembra? À espera de, à moda de... à disposição de, à margem de, à luz de, à beira de, tudo isso com crase, tá? Como a espera de e a busca de. Então, questão 8 aqui, gabarito letra E. Vamos seguir? Vamos para a questão 9? Quando bateram a porta. Quando bateram a porta. Verifica-se o respeito à norma padrão quanto ao uso do acento indicativo de crase. Em qual das frases o uso do acento indicativo de crase também segue a norma padrão? Pessoal, aqui esse bateram a porta é por causa de uma locução prepositiva, ou de uma locução adverbial. Uma locução adverbial de lugar, tá? Bateram a porta. Que no dia a dia a gente fala bateram na porta, né? Mas é bateram a porta. Aí ele quer saber onde é que a crase está correta aí também, nessas outras alternativas. Bora lá.
O homem chegou montado a cavalo. Nunca, porque cavalo é uma palavra masculina. Ela não podia contar do tapete a ninguém. Nunca, porque ninguém é um pronome indefinido. A mulher deu a ele. Nunca, porque ele é um pronome pessoal masculino. O tear pertencia à moça tecelã. Se pertence, pertence a alguém. Tá aqui o gabarito. O homem levou a moça a uma sala secreta. Olha o artigo indefinido aqui, ó. Então, sem crase. Questão 10. O acento grave indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa na palavra destacada em. Letra A. Olha só. Destinados a reciclar. Pan. É errado. Por que está errado? Porque reciclar é verbo. Ó. Vou dar uma dica para vocês. Às vezes, nas questões de crase, você não precisa perder tempo lendo toda a matéria, toda a frase. Porque, na maioria aqui, quando a gente bate o olho, a gente já percebe assim, tá errado. Se você observar lá, antes de palavra no plural, e ali só tem a preposição, não vai ter crase. Se você observar, for palavra masculina, por exemplo, não vai ter crase. Se você observar que tem pronome indefinido, sabe? Que tem verbo, não vai ter crase, então não precisa perder esse tempo todo lendo a questão toda, tá? Você tá vendo que a gente está sendo bem objetivo aqui. Ó. A indústria brasileira de informática cresce a uma taxa. Olha aqui, também não tem crase. Por que não? É porque esse uma é um artigo indefinido. Letra C, ó, adequar a regras. Tá errado já, porque regras está no plural, então isso aqui deveria estar no plural. Logo, não tem crase nesse A. O efeito dos fatores climáticos sobre o lixo leva à libertação. Aí sim, se leva a alguma coisa. O que? A libertação, gabarito letra D. Os países desenvolvidos multam os fabricantes por produtos que têm vida útil reduzida, o que os torna temerosos a leis. Ó, tá errado, porque aqui está no plural. Então, o as deveria também estar no plural para receber a crase. E agora a gente vai para a reta final das nossas questões, né? Faltam 5 questões aqui para a gente concluir. Vamos lá. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave indicativo de crase é obrigatório na palavra destacada em. Vamos lá. Letra A. Ele foi à gaveta pegar o revólver. Já é essa. Quem vai a algum lugar, gaveta admite o artigo, então letra A. Maria José ensinou-me a amar. Ó, verbo, não tem crase. Pé é uma palavra masculina, passeávamos a pé. Aprendi a ter fé a partir de, locução prepositiva, mas não é feminina, partir é verbo. A caridade a qual praticava. Quem pratica, pratica alguma coisa, não sai a preposição. Se não sai, quer ver, a caridade que praticava, tá vendo que não tem como ter a preposição aí? Quem pratica, pratica algo. Gabarito, então, letra A. 12. Para atender aos padrões de escrita formal do português, observando-se a norma padrão, o acento grave indicativo de crase deve ser empregado em. A paisagem a qual descrevi, ó, quem descreve, descreve alguma coisa. Quem descreve, descreve alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não tem preposição, logo não tem crase. Não havia ninguém na rua quando amanhã se descortinou. Ó. Amanhã, basicamente, é só um artigo aqui. Ó. Amanhã se descortinou. Não tem crase. Meu irmão demonstrava surpresa sempre que via as grades. Quem vê, vê algo. Verbo transitivo direto. Então, também não tem crase. A velha senhora tem o olhar atento às belas paisagens. Aqui tem. Se o olhar está atento a alguma coisa, às belas paisagens. Gabarito, letra D. Ricardo, e por que não é a letra E? Ah, porque na letra E nós temos a partir de. E a partir de é o quê? Verbo, locução prepositiva em que há verbo.
Tem que ser locução prepositiva feminina. Casa da Moeda, 2012. Observa-se o uso adequado do acento grave no trecho. Estamos nos referindo à não ativação de elementos, ó. Tá certíssimo isso aqui. Verifica-se um desrespeito à norma padrão quanto ao emprego desse acento em... Vamos lá, vamos ver onde é que tem o desrespeito. O professor se reportou àquele texto. Ó, quem se reporta a alguma coisa, né? Então, aquele, aquela e aquilo admitem o artigo, tá certo? Sonhamos em viajar à terra de Gonçalves Dias. Opa, lembra da palavra terra? Terra, casa e distância, ela está especificada, então está certíssimo. Ele sempre fazia alusão a palavras. Esse está errado. Por que esse está errado? Porque palavras está no plural e aqui então deveria estar no plural. Então isso aqui está errado. Os alunos compreenderam o poema à custa de muito empenho. Locução prepositiva feminina. Prefiro as poesias de Drummond às... Olha aquele caso que eu coloquei, o caso 3 da regra geral. Aqui nós temos um pronome demonstrativo, caso certo. Você poderia dizer assim, ó. Prefiro os poemas de Drummond aos de Olavo Bilac. Tá vendo que tem a preposição e o pronome aí? Então, com crase. Questão 14, penúltima questão. O acento grave indicativo de crase é necessário e está empregado de acordo com a norma padrão em... É bom manter-nos à distância de 10 passos. Ó, a distância de 10 passos. Essa distância está especificada, então tá certo isso aqui. O sol estava a pino. Ih, tá errado. Por quê? Palavra masculina, não pode. A volta a Portugal. Gente, se alguém te ligar, se você estivesse, na verdade você vai estar depois do concurso, né? Depois que passar, mas se alguém te ligasse e falasse, onde é que você tá? Você iria dizer assim, eu estou em Portugal. Em. Perceba que Portugal admite o artigo que em... Aliás, não admite o artigo, você usa a preposição em. Então é claro que não vai ter crase ali, porque não tem o artigo, tá? Com muito esforço, os idosos acompanham as novas tecnologias. Quem acompanha, acompanha alguma coisa. Isso é um VTD, isso é um verbo transitivo direto, não tem preposição, logo não tem crase. Sempre reconhecemos aqueles que são nossos verdadeiros. A mesma coisa, quem reconhece, reconhece algo ou alguém. Algo ou alguém. Logo, só tem uma questão que está certa, que é a letra A. Letra A é o nosso gabarito. E, para fechar, questão 15, tá? Questão 15. O acento grave marca, na escrita, o fenômeno da crase. Isto é, representa a fusão de dois A. Tá, isso a gente já sabe. Dessa forma, o acento indicativo da crase está corretamente empregado em... Bora lá. Meu sonho é conhecer a Paris dos romances. Ó, eu vou deixar essa, tá? Eu vou deixar essa aqui e vamos para as outras. Todos deveriam sempre lembrar a quem agradecer. Opa, pronome indefinido. Se é pronome indefinido, não tem crase. Isso aqui tá errado. Restrinjo-me aquilo que ficou combinado. Ó, quem se restringe a alguma coisa. Quem se restringe a. O aquilo admite, né, a crase. Então, restrinjo-me aquilo que ficou combinado. Eu já acho que é a letra C. Ensinaram a ela, tá errado, pronome pessoal. Referimos-nos a toda raiva. Também tá errado, porque você tem pronome indefinido. O gabarito, de fato, é letra C. Ricardo, e a letra A? A letra A é o seguinte. Muitas vezes, ó, se eu disser assim, vou a Copa... Aliás, vou a Paris. Vou pegar aqui, rapidinho.
Ó. Se eu dissesse assim, ó. Opa. Se eu dissesse assim, ó. Vou a Paris. É claro que aqui não teria a crase. Por quê? Porque você está o quê? Em Paris. Em Paris. É a preposição em. Mas imagine que eu dissesse assim, gente, a Paris dos anos 20, a Paris do século 19, ó, por exemplo, a Paris do século 20 é linda. A Paris do século 20 é linda, é inspiração para muitas pessoas. Tá vendo que aqui está especificado? Então esse artigo aconteceria, ó. Esse artigo aconteceria. Então, poderia ter a crase se esse verbo pedisse a preposição. Como quem conhece algo ou alguém, não tem. Mas se eu disser assim, refiro-me a Paris dos anos 20, aí teria. Só que esse verbo é um VTD. Então, por mais que esteja especificado isso aqui, não tem como ter a crase nesse contexto. Beleza? Então, gabarito, letra C. Aqui estão os gabaritos da questão. E se você errou as questões, sabe o que você vai fazer? Você vai refazer. Refaça. Você refaça. Lembre-se sempre que o erro é um recurso didático. O erro é um recurso didático. Quanto mais você treina, mais você aprende. Quanto mais você erra, mais você aprende, tá bom? Então aqui a gente encerra a nossa aula de crase. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá? Você tem meu Instagram, Ricardo Pereira Prof. Estamos lá à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, bem-vindos ao nosso curso Meta. E eu vejo vocês na próxima semana pra gente continuar, pra gente praticar, tá bom? Beijo grande e até mais.